Bom, eu não estou aqui para ensinar nada. Hoje eu recebi uma dura missão. Para quem não sabe, o bispo ele fez uma cirurgia e hoje deu uma reação nele. E ele falou: cara, tu pode pregar? Posso? Amém? E quando eu parei para pensar, eu como sou na maioria das vezes espectador, eu sempre penso, o que eu posso aprender hoje? Mas na verdade não se trata de um aprendizado. Trata-se de mudar de perspectiva. Eu gosto de falar sobre uma coisa engraçada, uma situação engraçada que aconteceu. Esses tempos, 2 amigos meus estavam discutindo sobre uma festa de aniversário. Pensa no nível dos meus amigos também, né? Discussão. Mas um falava, nossa, eu gosto de citar esse exemplo. Nossa, eu vou fazer aniversário semana que vem, eu quero celebrar, eu quero fazer uma grande festa. Vou chamar todos os meus amigos porque eu tenho mais 1 ano de vida. E o outro falou, não, você não tem mais 1 ano de vida. Você tem 1 ano a menos de vida. E a pergunta que eu te faço é, quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois. Eles só têm perspectivas diferentes sobre a vida. Existem perspectivas que te fazem celebrar, mas existem perspectivas que te fazem receber a morte no seu coração, que te causam tristeza. E a perspectiva que Deus, através de Jesus Cristo, nos deixou a respeito do Evangelho, é a perspectiva mais positiva possível. O que o Evangelho tem te causado? Quais são as coisas que o Evangelho tem te causado? Se você está vindo numa perspectiva onde está te gerando morte, eu quero te dar uma notícia. Você não está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho é celebração. Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho, eles são boas novas. Sabe o que são boas novas? Boas novas são boas notícias. Se alguém te liga para avisar que alguém morreu, isso são boas novas? Não. Mas vamos para o texto, amém? Abra sua Bíblia, e é muito importante que você abra mesmo, lá em Lucas 24, no versículo 44. O contexto é que Jesus Cristo havia morrido e havia ressuscitado. Só que ele tem o primeiro contato com os discípulos. E eles estão ali sentados, Jesus Cristo aparece. Imagina a cena. Todo mundo falando, pois é, Cristo morreu, ele era a nossa esperança. De repente ele aparece, a paz seja convosco. Eles acharam que era um espírito, ou eles acharam que era um fantasma. Eles não acreditaram no que eles estavam vendo. Mas Jesus Cristo estava ali. Só que Cristo diz uma coisa interessante nesse texto, que é lá no versículo 44, que diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você vê como é importante que o seu entendimento se abra para as Escrituras, para que as Escrituras se manifestem na sua vida. Eu não sei se vocês estavam aqui na minha última pregação, mas eu dei o exemplo que eu fui no Angelone. Quantos aqui não ouviram? Acho que é melhor eu repetir então. Mas tempos atrás eu fui entrar no Angelone e
um homem me abordou e falou: você pode me dar uma marmita? Falei: posso. Tinha dinheiro no bolso, por que eu não poderia? Eu fui no meu restaurante predileto, eu escolhi a comida que eu mais gostava e eu entreguei na mão dele. Só que até aí a fome dele não tinha saciado, porque ele precisava desfrutar daquilo. Você consegue entender que existem coisas que são faladas aqui em cima, existem palavras que são liberadas pela sua vida, mas você está faminto, você está precisando daquilo, só que você prefere não abrir e ver o conteúdo daquela marmita. Você está faminto, você está morrendo de fome, mas ainda assim não desfruta. Eu quero te falar aqui palavras de vida. Eu vou declarar palavras de vida hoje sobre a sua vida. E você vai desfrutar disso pela fé. Você vai sair daqui crendo que existe algo novo para a sua vida. Amém? Olha que engraçado. Lá no nascimento de Jesus, lá em Mateus 1, do 18 até o 20, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto José estava ali pensando, estava ponderando nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E lá para baixo, já no 24 diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. E a primeira coisa que eu quero te falar essa noite é que nós podemos estar equivocados em nossas certezas. Olha a situação. Maria vem e fala para José. Maria está grávida, fala para José: eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Coloque-se no lugar de José. Ele não tinha razão de deixá-la? Dentro da verdade que existia em José, talvez ele tivesse até razão. Mas às vezes o fato de você ter razão, dentro, claro, do que você acredita, não te torna dono da verdade. Às vezes você só tem razão, mas não quer dizer que você é dono da verdade. A gente vive numa ideia de condenação. A gente vive numa ideia em que a gente tem que punir o erro. Só que a minha Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar e não para condenar. A própria Bíblia fala que José, ele estava sendo justo. Quantos relacionamentos você perdeu por achar que tinha razão? Quantas coisas você perdeu por achar que você estava certo? E talvez você até tivesse razão, mas eu quero te dizer que isso não te torna o dono da verdade. Eu quero te dizer que sempre quando Jesus Cristo, ele entra no seu coração e você conhece a verdade que existe no Evangelho, os seus relacionamentos, eles fluem, eles são plenos. Não estou afirmando que é fácil. Vocês devem estar olhando para mim, vocês vão anotar: ah não, então é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. É fácil você usar o que você sabe. Agora, usar o poder do Evangelho que existe em você é uma tarefa difícil, mas você tem que desenvolver. Você tem que acreditar nisso e desenvolver. Como é importante você receber o entendimento no seu coração e poder desfrutar. Geralmente as pessoas e eu falo as pessoas, mas eu falo de mim, porque eu sou um cara cheio de certeza.
sou um cara que eu vou para cima, eu gosto de discutir. E geralmente essas pessoas são as que mais dão problemas e as que mais têm problemas. Só que ele é tão cego no que ele está falando que ele não consegue ouvir. Você quer discutir quando você precisava amar. Você quer discutir, você quer falar quando você precisava ouvir e entender. Eu li uma vez em um livro que falava sobre humildade. E eu sempre achei que humildade estava relacionada à ignorância. Só que o fato de você não saber de algo não quer dizer que você é humilde, quer dizer que você é ignorante. Isso não é revelação, são só coisas. Mas a revelação vem na humildade. Jesus Cristo, ele diz: vocês têm que ser como eu sou, manso e humilde de coração. Agora eu te pergunto, Jesus Cristo era ignorante? Jesus Cristo era ignorante? Não. Humildade não tem a ver com ignorância. Humildade tem a ver com poder sob controle. Humildade tem a ver com você saber muito e mesmo assim ser humilde para ouvir o que o outro que sabe menos falar. Existem empresários que chegam aqui para o meu pai, os caras já ganharam milhões, os caras estão milionários, mas a vida deles está destruída. Eles têm um modelo de sucesso na mão deles, só que eles vivem um desequilíbrio nas outras áreas. Então você não tem sucesso, você só tem êxito numa área. Eu costumo pensar que o êxito é você dar certo em alguma coisa. E o sucesso é você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e aquilo suceder sem que você esteja. Isso é sucesso, é sucessão. Meu pai é um homem de sucesso, porque ele não precisa estar aqui hoje para a palavra ser pregada. Eu sou um homem de sucesso, porque eu tenho um filho que vai ser melhor do que eu. Talvez você tenha vivido êxito na sua vida, você tenha experimentado grandes coisas, mas você vê a sua família sendo destruída. E esses caras, eles chegam para o meu pai e eles falam: bispo, eu tô assim, assim, assado. Meu pai fala: cara, só vai por aqui. E a vida do cara é transformada, porque esse é o poder do evangelho. O evangelho, ele é acompanhado de equilíbrio. Mas eles precisam ser humildes, porque socialmente eles são maiores do que meu pai na hierarquia, porque eles têm mais dinheiro, eles têm mais poder. Só que eles estão aqui pedindo conselho do que fazer. Humildade é força, é poder sob controle. Não seja dono da razão. Deixe a verdade de Cristo entrar no seu coração. Mas, continuando. O motivo de eu falar tudo isso é que nós enfrentamos resistência quando a gente fala do tema, por exemplo, que é o nosso tema desse mês, que é Deus de provisão. E quando eu falo nós enfrentamos resistência, eu me incluo nisso também. Porque há um tempo atrás, quando meu pai falou: cara, a gente vai pregar sobre isso, Deus falou isso comigo. Eu falei: eu não concordo com isso, eu não concordo que isso seja pregado na igreja. Aí ele falou: tu não concorda? Eu falei: não. Tá bom, mas vai ser pregado do mesmo jeito. Agora, eu experimentei os piores meses financeiros na minha vida. Depois daquilo, é porque Deus é o Deus que pune? Não, é porque eu me fechei para o conhecimento.
estava no time certinho, onde Deus queria nos levantar nessa fase. E o que acontece? Bonitão fecha o coração para o entendimento. Então, eu não fui humilde, eu só fui um ignorante que decidiu ouvir. E eu perguntei, pai, eu quero aprender sobre isso. E a gente entrou numa imersão, foi muito profundo que a gente viu sobre as promessas que Deus faz para Abraão, faz para Isaac, faz para Jacó. Eu vou falar sobre tudo isso, mas o fato é que eu fui para os Estados Unidos esse mês e surgiram 2 propostas para mim lá. E sabe qual que é o mais louco de tudo isso? É que eu não corri atrás de nenhuma das 2. Elas vieram até mim. Quando você abre seu entendimento, você desfruta do que Deus tem para você. Você crê que Deus é um Deus de provisão? E é o que eu falei ali no começo. Quem mais é cheio de certeza são os mais quebrados, porque eu estava quebrado. Eu falei, cara, que loucura que está acontecendo comigo. Eu tenho minha vida estabilizada, eu tenho meu carro, eu tenho meu apartamento, mas, cara, tudo começou a acontecer de uma forma que eu não entendo. Mas é porque eu não criei. Como que eu vou ter algo que eu não creio? Abra sua mente para a mensagem que está sendo pregada. Abra o seu coração para a mensagem que está sendo pregada. Eu tenho certeza que assim como eu, a sua vida vai ser transformada. Isso se enquadra em todas as áreas da sua vida. Você está sendo orgulhoso no seu casamento? Deixe de ser. Você está sendo orgulhoso na sua família? Deixe de ser. Você está sendo orgulhoso no seu relacionamento pai e filho? Deixe de ser. Se você é pai e você sabe mais do que seu filho, seja humilde. Porque Jesus Cristo usava humildade para ganhar as pessoas, Ele não usava poder. Ele não falava, eu sei mais do que você. Ele usava a humildade que existia dentro do coração dele para levantar as pessoas. Mas não é para aí que eu quero levar a mensagem. Lá em Josué 1:8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus tem um interesse de que você seja bem-sucedido. Não. Deus tem o interesse de que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu não sei que Deus que pregaram para vocês até hoje, mas o Deus que existe na minha Bíblia, o Deus da minha Bíblia, é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Às vezes Deus fala comigo. Só às vezes. Mas é uma coisa minha e de Deus. Às vezes eu sinto de falar algo para uma pessoa e eu sei que não sou eu falando, eu sei que é Deus. Eu falo e aquela pessoa se chama profecia. Estava lá nos Estados Unidos e eu não queria ir para Maryland, porque já era o último dia que eu ia estar lá e era 4 horas de onde eu estava. Eu ia ter que ter 8 horas de viagem para viajar no outro dia para o Brasil. E Deus falou comigo, vai, que eu quero falar através de ti. Aí eu captei. Eu chego em Maryland e tem 2 casais apenas. Aí eu falei, uau. Aí naquela hora eu falei, cara, eu tô errado. Nossa, tô com o pensamento muito errado. Eu vou pregar como se a igreja já tivesse 1000 pessoas aqui.
E eu falo sobre relacionamento. E enquanto eu estou pregando, eu vejo que um homem, ele fica incomodado com a mensagem. Eu falei, Deus, é com esse cara que tu quer que eu fale, não é? Deus falou, isso. Falei, então prepara um momento meu e dele. E a gente fez um churrasco lá fora. E de repente todo mundo sai lá da varanda e entra na casa e só fica eu e aquele homem. Eu falo pra ele, cara, tu vai achar que eu sou maluco, mas Deus mandou eu te falar isso, isso e aquilo. Esse cara enche o olho de lágrima. Na minha frente fala, quem te falou isso? Falei, foi Deus. Deus me enviou até aqui para falar com vocês. Esse cara já não tinha mais esperança no relacionamento dele familiar. E eu comecei falando, Deus ama a sua família. A gente começa a conversar. E olha que interessante. A gente começa a conversar. Ele fala, eu comecei a ir na igreja, numa igreja lá no Brasil. Eu me converti, eu estava muito firme com Deus, só que eu deixei o Brasil. Eu ia na igreja presbiteriana da Leoberto Leal. Eu falei, JP dele. Isso, JP. Me converti com JP. Eu falei, JP, eu não jogo nada futebol, mas pelo menos eu tenho um time. E eu jogo no time. E o BCA, o JP é presidente do meu time dele. Isso, promessa, eu já joguei nesse time. Quando eu entrei no time, ele saiu e veio para os Estados Unidos. Nisso, eu tô fazendo uma live com o JP. O Carlinhos, que é o nosso pastor hoje lá, e eu era o anfitrião, ele chega e fala, eu conheço esse cara. Eu mostro o Carlinhos para ele, e o JP fala, cara, eu sou muito grato pela vida da tua família, porque teu irmão me ganhou para Jesus. E esse cara que eu entreguei a palavra, ele estava morando na casa que era do Carlinhos. Eu não quero enfatizar a história em si. Mas, se você não entender que Deus move o mundo, tira um cara do Brasil para falar com um cara lá nos Estados Unidos, só para dizer que ainda existe esperança para a vida dele. Eu quero te dizer algo, muitas pessoas não entendem por que elas se sentem bem aqui dentro. E você se sente bem aqui dentro porque Jesus Cristo está aqui. Eu sinto que pessoas vieram aqui hoje com o coração destruído. Pessoas vieram com problemas em seus relacionamentos. Pessoas vieram com as suas vidas quebradas. E você saiu de casa dizendo, essa é a última chance que eu vou dar para Deus. E Deus, Ele é rico em misericórdia, eu quero dizer para você. Deus está nesse lugar falando com você. Coloque a mão no seu coração. Sinta a presença de Deus entrar em você agora. Eu declaro que toda depressão não tem poder sobre você, porque Jesus Cristo está entrando no seu coração agora. Todo o problema financeiro que te afeta, todo o problema emocional que te afeta, todo o problema que foi iniciado lá na infância, na adolescência, está sendo derrubado agora em nome de Jesus. Nós estamos te denunciando espírito maligno em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa pessoa. Aleluia. A Bíblia vai falar lá em Romanos 5 que nós reinaríamos em vida através de um só, Jesus Cristo. Eu vejo que muitas pessoas receberam. Eu vejo que, estou vendo a expressão de vocês que muitas pessoas receberam. Vão acontecer grandes coisas aqui hoje. Aleluia. A Bíblia diz lá em Romanos 5 que nós reinaríamos em vida
Tá muito difícil pregar aqui porque a presença de Deus está muito grande, gente. Aleluia. Se você quiser começar a falar em línguas aí no seu lugar, fique à vontade enquanto eu prego. Lá em Romanos 5 diz que nós reinaríamos em vida através de Cristo Jesus. Diz que através de Adão nós perdemos o acesso à perfeição, nós perdemos o acesso a tudo que que Deus tinha dado para Adão. Então Adão perde isso. Só que Jesus Cristo, ele recupera tudo isso. Essa é a justiça de Deus. E a justiça de Deus sempre aponta para a salvação. E José, ele foi justo. Ali no versículo que eu citei diz: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A justiça sempre vai apontar para não condenação. José, ele fez o que era justo e resolveu deixar ela secretamente. Jesus Cristo não veio para que você vivesse a sua culpa. Jesus Cristo não veio para que você achasse um parâmetro pelo qual agora você tem que andar. Não. Jesus Cristo veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. José deixa Maria secretamente. Ele não queria expor Maria. Jesus não quer expor os seus pecados. Jesus não quer que você conviva com a culpa que você vive dentro do seu coração. Jesus Cristo quer te fazer uma nova pessoa para que você desfrute das coisas celestiais, para que você desfrute do mais alto nível da graça. E eu digo isso em todas as áreas da sua vida. Você precisa entender que em Jesus Cristo você está habilitado a reinar em vida, que você tem acesso a todas as coisas, porém o que te limita hoje é a falta de entendimento sobre a palavra, é a sua perspectiva. Você precisa hoje, não importa o nível que você esteja, você precisa ser humilde e deixar ser levado pela palavra de Deus. Ou talvez você precise, como eu, só deixar de ser ignorante. Não importa o estágio que você atingiu na sua vida financeira, não importa quem você é para a sociedade, se no seu coração você sabe que você não é nada disso. Você sabe que as pessoas te elogiam, batem nas suas costas, você é muito elogiado pelo que você faz. Mas no seu coração você sabe que você não é nada disso. Então deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. E o poder dele vai ser evidente na sua vida. O Gessé é um dos meus melhores amigos hoje. E a gente cresceu junto. Eu tenho flashes de memória na minha mente do Gessé com 3 anos, tendo aula de bateria no Abraão. E a gente não sabia quem a gente ia ser. Eu mesmo acho que as pessoas não tinham esperança que eu fosse alguém, e muito menos eu. Mas está ótimo, porque é isso que Deus quer. Só quer que tu esteja disponível, não quer que tu saiba nada. E o Gessé compartilhou algo comigo que eu fiquei, cara, que isso? Ele falou sobre, lá em Timóteo, se não me engano, Paulo fala que ele nos deu o espírito de paz, amor e moderação. Mas em outras versões fala equilíbrio. E o Gessé falou algo sobre isso que eu fiquei, cara, de onde que ele tirou isso? Ele falou o seguinte para mim, cara, a gente gosta muito de celebrar os altos e de nos entristecer pelos baixos, mas a gente não vive os equilíbrios. Se alguém trabalha muito e é muito importante no que faz, nós estamos lá celebrando. Só que se alguém
faz só o feijão com arroz, é equilibrado lá, é equilibrado em casa, a gente não celebra isso. E o poder de Deus está relacionado ao equilíbrio. Se você não vive o equilíbrio, é que você ainda não entendeu que você pode desfrutar do poder de Deus. E olha só, lá em Mateus 22, Jesus vai replicar alguns saduceus, e ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você precisa entender que a graça, ela existe, mas você precisa fazer com que ela se manifeste em você. Você precisa desfrutar disso na sua vida. A graça é o poder de Deus manifesto em você, gerando frutos. Se você não dá frutos, você não entendeu a graça. Amém? E olha só que interessante. Deus, Ele dá uma promessa para Abraão, lá em Gênesis 15. Diz assim, Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que gerado de ti será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olhe para as estrelas do céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E tem mais. É bonita a promessa, só que olha o que diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Justiça aqui diz o que quer dizer justiça aqui? É ser aceito por Deus. Ele foi aceito por Deus porque ele creu no Senhor. Ele não se tornou aceito porque ele era bom ou porque... não, só porque ele creu. E ele tem um filho chamado Isaac. Mesmo que impossível, ele tem um filho chamado Isaac. Aí lá em Gênesis 26, Deus dá uma promessa para Isaac. E a Bíblia diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E Isaac tem um filho, esse filho se chama Jacó. Aí Deus diz para Jacó o seguinte, eu vou resumir, vou lá para o fim, mas olha o que diz sobre Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Eles não foram, esse é Jacó, já estava na 3ª geração, e eles ainda estavam desfrutando da promessa. Eles não foram apenas ouvintes da palavra de Deus, eles foram praticantes, eles receberam a palavra, assim como você tem que receber a palavra essa noite. E sabe o que diz lá em Gálatas 3? Olha o que a Bíblia diz: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Pode aplaudir. As promessas que foram feitas lá em Abraão, elas estão disponíveis para você, mas você precisa crer nisso. Existe provisão de Deus para sua casa, existe provisão de Deus para sua família,
Existe provisão de Deus para a doença que você enfrenta. Existe provisão de Deus para os problemas que você enfrenta. Mas você precisa crer. E essa noite eu quero orar por você. Quero pedir que fique de pé, que feche seus olhos. Nós vamos ter um momento de adoração ao Senhor agora. Quem fala em línguas pode começar a falar em línguas no seu lugar agora. Vamos criar um ambiente de fé. Eu quero que você comece a declarar as palavras de fé que vierem ao seu coração. Eu quero que você se declare vencedor sobre todas as coisas que te incomodam. Senhor Deus, eu tenho certeza que Tu és um Deus de provisão. Nós queremos colocar agora, Pai, diante de Ti todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, e dizer que Tu és soberano sobre elas. Nós queremos declarar que assim como Tu esteve em Abraão, Tu esteve com Isaac, Tu esteve com Jacó, nós tomamos posse dessa promessa também, meu Deus. E hoje nós não queremos ser mais ouvintes da palavra, mas nós queremos ser praticantes dessa graça tão maravilhosa que o Senhor disponibilizou para a gente. Vai falando com Deus enquanto eles tocam essa música. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Eu quero te fazer um convite. Se essa palavra foi para você, você chegou aqui sem esperança e hoje você entendeu quem você é em Deus. Talvez você nunca tenha entregado sua vida verdadeiramente para Deus. Talvez você simplesmente frequente a igreja, você tenha um relacionamento com as pessoas, mas você sente que hoje é o seu dia. Você sente que hoje Deus falou contigo. Eu quero consolidar essa palavra no seu coração, orando por você agora mesmo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. E não tenha medo de vir. Nós vamos estar orando pela sua vida. Os nossos pastores vão estar orando por você e declarando palavras de vida sobre você. Amém? Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir. Aleluia. Não tenha medo, pode vir. Silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Se eu creio em Ti, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Você que está no seu lugar, levante suas mãos, cante isso. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Você que está no banco, faça um grupo de 3 pessoas. Comecem a orar um pelos outros. Vamos exercer o que a gente tem dentro da gente. Amém? Transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está
dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, nós cremos. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia, não pare de orar, não pare de orar, você que está no seu lugar. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Você que está na nossa live, coloque a mão no seu coração agora. Você que está nos assistindo pela live, que você sinta o poder de Deus em nome de Jesus. Você que nunca sentiu o poder de Deus na sua vida, eu declaro que o poder de Deus está entrando no seu coração e vai transformar a sua vida de uma vez por todas, em nome de Jesus. Aleluia. Ele quer e há de vir.